Olá, esse é o programa Conversando com Cardiologista e hoje estamos trazendo para conversar conosco o Dr. Jones Oliveira de Moraes, cardiologista do ICOR e que se dedica à área clínica, à ergometria. Dr. Jones já está há alguns anos aqui em Santa Maria e nós o convidamos para vir ao programa do Instituto do Coração de Santa Maria para abordar prevenção cardiovascular. Por que esse assunto está sendo escolhido? Nós falamos para os pacientes, o Dr. Jones também fala seguidamente, que a área cardiovascular é a área mais desenvolvida da medicina ao longo dos anos em pesquisas. Nós temos desde a prevenção, diagnóstico e tratamento muito desenvolvidos. E outras áreas, para o orgulho da cardiologia mundial, se veem dentro da cardiologia, se espelham na cardiologia e também desenvolvem hoje grandes trabalhos de pesquisa. Mas, Dr. Jones, é um prazer estar com você aqui e eu sempre digo para os pacientes, olha, problemas na área cardiovascular são altamente preveníveis. As pesquisas estão aí, nós temos uma pesquisa pujante e que nós podemos identificar que os fatores de risco podem ser evitáveis. Infelizmente, com outras doenças ainda isso não ocorre. Então, eu gostaria que tu tecesse alguns comentários, eu sei que tu gosta muito, esteve recentemente num curso do professor Valentin Fuster em São Paulo, se não me falha a memória, 18 e 19 de maio. 19 e 20 de maio, onde foi abordado. O professor Valentin é da Columbia University de Nova York, um expert em área de prevenção cardiovascular. Boa noite, Arnoldo. Perfeitamente. Foi um curso muito interessante em que se discutiu toda a área de prevenção, diagnóstico e tratamento da cardiologia. E me chamou muito a atenção a ênfase com que o Dr. Valentin Fuster falou sobre prevenção. O Dr. Valentin, que é um dos grandes nomes da cardiologia mundial, declarou de uma forma bem explícita de que a doença cardiovascular é evitável. E nisso aí se inclui principalmente o infarto e o AVC, que é o derrame. Então são doenças que são possíveis de se evitar, basicamente através do controle dos fatores de risco, que são aquelas situações que favorecem o surgimento dessas doenças, né? No nosso meio, principalmente hipertensão, diabetes, colesterol alto, o fumo, o sedentarismo. Então, o início de tudo é o estilo de vida, é o modo de vida. O modo de vida moderno com o qual a gente está habituado não é saudável. A ausência de exercício, uma alimentação baseada em alimentos industrializados, e outros hábitos danosos à saúde, como fumo, isso aí é a principal causa da doença cardíaca, né? Então, a doença cardíaca e a doença cerebrovascular, elas não acontecem por acaso, elas têm causas bem definidas. E é importante também, outro enfoque que foi dado nesse curso, foi que a doença cardiovascular, ela é subclínica por muitos anos. O que significa isso? Que ela não tem sintomas. A pessoa tem a doença e não tem sintoma algum, e isso acontece por muitos anos. E quando vai se manifestar, essa doença já está no estágio avançado. Então, daí a importância da prevenção. Jones, dentro disso que você está colocando, né, nós temos tido já movimentos bastante fortes e intensos da Sociedade Brasileira de Cardiologia, Sociedade de Cardiologia do Estado do Rio Grande do Sul, e de alguns setores governamentais que estão engajados nisso, né? Recentemente, nós tivemos uma caminhada aqui em Santa Maria, que tivemos a oportunidade de participar no último sábado, que o Dr. Flávio Brum, secretário municipal da Saúde, organizou junto a outros setores, que era a prevenção contra o câncer de mama, com o grupo da Universidade Federal de Santa Maria, e o grupo de hipertensos, na campanha da hipertensão, onde nós estamos engajados na cardiologia, e da saúde mental. Então, isso que o professor Valentin Fuster colocou lá
e que você está colocando para os telespectadores, aqui em Santa Maria também está sendo realizado. E nós temos que realmente ficar lado a lado, todas as especialidades, não só na área cardiovascular, para que possamos ajudar as pessoas a mudar seu estilo de vida. Quando um paciente vai ao teu consultório para fazer check-up, o que você orienta esse paciente? Como é que você investiga esse paciente no sentido de ver se ele já é um paciente que pode estar com alguns problemas cardiovasculares ainda silenciosos ou que de repente isso já se expresse de alguma forma clínica? A prevenção deve ser realizada sempre, né? Independente do paciente ter sintomas ou não. Mas de uma maneira geral, se uma pessoa vem ao consultório apenas com a intenção de prevenção, o primeiro passo é esclarecer o estilo de vida dessa pessoa. Como é a alimentação, como é a atividade física, como é o trabalho dessa pessoa, se envolve estresse. Então esse é o primeiro passo, é descobrir qual é o estilo de vida e se esse estilo de vida predispõe a um risco maior de doença cardiovascular. A partir daí vai se investigar a história familiar dessa pessoa, se existe uma predisposição familiar à doença cardiovascular. E posteriormente se passa ao exame clínico, né? Isso é muito importante, é no exame clínico que nós vamos notar desde o peso do paciente, desde o índice de massa corporal desse paciente, ver se ele está obeso, ver se ele tem um acúmulo de gordura na cintura abdominal, que é uma outra situação de risco. A gente vai investigar a frequência cardíaca desse paciente e a pressão arterial. A pressão arterial é fundamental no sentido de que a hipertensão é uma das principais causas de doença cardiovascular. Depois, no exame clínico, vai se investigar a presença de alguma alteração no sistema cardiovascular e, posteriormente, fazer um eletrocardiograma, que para o cardiologista faz parte do exame clínico. No eletrocardiograma, muitas vezes, nós identificamos situações de alto risco que de outra forma passariam desapercebidas. Existem algumas situações graves de risco de morte súbita que só são detectadas através do eletrocardiograma. Então a consulta do cardiologista é fundamental, o eletrocardiograma, independente da presença ou não de sintomas. A partir da identificação do estilo de vida, dos fatores de risco e do exame clínico, vamos pedir determinados exames. Via de regra, se pedem exames de laboratório, onde a gente vai identificar o perfil lipídico desse paciente, ou seja, como é o colesterol e suas frações, né, o colesterol bom, o colesterol ruim, como é o triglicerídeo desses pacientes, a glicose, né, ver se existe diabetes ou intolerância à glicose, que já é possível de se detectar através de exames de sangue. E após essa investigação laboratorial, vai se fazer investigação um pouco mais aprofundada do aparelho cardiovascular. E aí vai depender dos sintomas do paciente, da idade do paciente. Via de regra, o teste ergométrico é solicitado a partir dos 40 anos ou antes, se houver algum sintoma, principalmente naqueles pacientes que têm algum sintoma, do tipo dor no peito, falta de ar, palpitações. E, de acordo com um exame clínico, pode-se pedir um ecocardiograma, um eco de carótidas, para a gente ver se há alguma obstrução na circulação carotídea. Mas isso vai depender muito da situação clínica do paciente, né? Dr. Jones, nós temos algumas outras perguntas para te fazer. Vamos deixar para o segundo bloco. E eu estou me lembrando aqui do Dia Nacional de Combate à Hipertensão, que foi no dia 26 de abril, que inclusive tinha um posto aqui no ICOR, onde foram mensuradas as pressões de alguns pacientes que vieram aqui checar a sua pressão, inclusive alguns cardiologistas.